Olá, internautas. Essa é a ANEFAC, que faz um programa Momento Econômico. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre Business Plan, plano de negócio. É uma ferramenta importante para qualquer empresa. Trata-se de um documento gerado com um emprego de metodologia adequada para apresentar de forma estruturada um projeto, um negócio que se deseja iniciar, ou até mesmo ampliar os horizontes do empreendimento. Falamos sobre esse assunto com o Davi Calas, que é diretor da ANEFAC e também sócio da KC&D, né? E professor do INSPER, Fundação Dom Cabral e outras escolas de negócio. Davi, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. O que nós podemos dizer que é um plano de negócio? O plano de negócio ele é o documento final que resume todo um esforço de planejamento de um novo empreendimento ou de uma nova unidade de negócio dentro de uma empresa existente. Ele é um documento escrito e depois, eventualmente, apresentado e defendido junto a potenciais sócios, investidores e outros públicos de interesse. Davi, aqui tem alguns números do Sebrae que realmente assustam, né? Muitas empresas ainda fecham suas portas por não entenderem a importância real da estratégia do plano de negócio. De acordo com o Sebrae, cerca de 31% das empresas encerram suas atividades no primeiro ano de funcionamento. Mais de 45% no quarto ano de funcionamento e 60% até o quinto ano de funcionamento. Quer dizer, em 5 anos, 60% das empresas acabaram. A maioria delas não possuía um plano de negócio elaborado com antecedência. Como você analisa esses dados? Esses dados são realmente muito impressionantes, mas eles refletem o que acontece em muitos dos casos. Existe uma outra pesquisa chamada GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que mostra que existem 2 tipos de empreendedores. O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. O que isso quer dizer? São palavras aí sutis, mas que podem dar uma dica para a gente. O empreendedor por oportunidade é aquele que vislumbra uma iniciativa, ele planeja mudar de vida, ele estuda o negócio que ele quer abrir, ele se planeja, ele faz o plano de negócios e aí sim ele põe o barco na água. O empreendedor por necessidade é um perfil de uma pessoa que trabalhou por muitos anos, de repente perdeu o emprego, ele tem um dinheiro da rescisão, do fundo de garantia, e ele não vê perspectiva de voltar para o mercado de trabalho, então ele investe todo esse dinheiro que ele tem num negócio sem ter a preparação adequada. Eu não preciso dizer que a taxa de sucesso do empreendedor por oportunidade é muito maior do que a do empreendedor por necessidade. E as pesquisas mostram que, historicamente, no Brasil, o percentual de empreendedores por necessidade sempre foi maior. Nos últimos anos, a partir de 2012, 2013, é que essa curva se inverteu. Hoje nós temos mais empreendedores por oportunidade do que por necessidade. Mas, mesmo assim, né, a gente ainda vê o reflexo de muitos novos negócios feitos sem o devido planejamento. E nessa crise do emprego, nós temos aproximadamente 12 milhões de desempregados. Eu entendo que boa parte deles procuram empreender por necessidade, né? E aí é o que você estava explicando, onde aparece a maior taxa ou as maiores taxas de insucesso. Quer dizer, para esses por necessidade, com certeza está faltando para a maioria deles, né, o plano de negócio, o planejamento. E o que é importante falar do plano de negócio é o seguinte: existe uma corrente que critica, com razão, a questão de você querer planejar o que vai acontecer no futuro, ainda mais num negócio que está começando. Né? É lógico, né, que você começa um determinado negócio com um determinado foco, de repente aparece uma oportunidade do outro lado, e uma oportunidade grande. A maioria dos empreendedores é lógico que vai. Né? E então a crítica é, poxa, se eu sei que o futuro é incerto, para que prever? Entretanto, a resposta que a gente dá para esse pessoal é o seguinte:
O processo do plano de negócios é tão importante quanto o produto, que é o documento em si. Em que sentido que eu estou dizendo? Na medida em que você estuda o mercado, você conversa com pessoas que já estão estabelecidas, você se prepara para uma gestão, o empreendedor acaba se preparando e se estruturando melhor. Então, não necessariamente o plano de negócio tem que ser feito com o sentido, né, com o objetivo de acertar na previsão, mas com o objetivo de preparar o empreendedor para o novo negócio que ele está criando, para, né, ser um gestor e para operar nesse setor que, em muitos casos, às vezes é um setor que ele nunca operou. Né? Então, o plano de negócio é uma ferramenta de preparação do empreendedor, motivo pelo qual a gente não também costuma recomendar que ele terceirize essa atividade, né, para uma empresa de consultoria ou para algum outro ente. Ele mesmo tem que fazer esse plano ou ele tem que se envolver muito nisso. É o que a gente percebe que o plano de negócio, nos negócios grandes, nas grandes empresas, são muito bem elaborados, estruturados, e na pequena e média empresa, e é exatamente o que você estava comentando, na maioria das vezes não o é. E aí a sua sugestão de que esse pequeno procure uma assessoria, procure ser ajudado, porque você vai diminuir a taxa de falecimento do negócio. E uma outra coisa que existe também um mito, e é uma recomendação, observe. Então, você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma loja num shopping, vá para o shopping, fica parado e observe como é que é o fluxo, tente cronometrar quanto tempo dura uma venda, quer dizer, fique na praça de alimentação, né? Essa é uma dica. E a segunda é, converse com pessoas que já abriram o negócio, converse com empreendedores. Em muitos casos, as pessoas têm medo, têm receio de falar, achando que vão, né, bater com a cara na porta, mas é impressionante como os empreendedores que são bem-sucedidos estão disponíveis para compartilhar as experiências. E, às vezes, é mais interessante você ver uma experiência de fracasso do que uma experiência de sucesso. Quer dizer, ouvir deles o que não deu certo talvez seja muito mais instrutivo do que ouvir o que deu. Não cometer o erro, né? O que a gente percebe que o plano de negócio para o pequeno empresário, aquele que está querendo montar seu primeiro negócio, muitas vezes ele não faz o que você disse, não observa onde que eu vou operar. O que eu quero? Qual é o meu público? Não faz nenhuma pequena pesquisa, né? E muitas vezes esse pequeno faz o plano de negócio, pode até fazer, mas deixa de considerar um certo capital de giro, né, para começar o negócio, e às vezes falha nisso. É isso mesmo que acontece? Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que se a ideia... Pergunto, quem quer abrir um negócio? Muita gente levanta a mão. De vocês que querem abrir um negócio, quem que a ideia é abrir um bar junto com os amigos? Normalmente metade levanta a mão. Fala, se essa é a ideia, já começa a pensar que talvez não seja uma boa, né? Uma coisa é você ir para um bar, beber com os amigos, outra coisa é você estar atrás do balcão trabalhando, é uma coisa, né? Você pensou nisso, e muita gente às vezes não pensa. E o segundo ponto que você tocou, que é absolutamente fundamental e que é a causa de grande parte dessas falências, é a falta de planejamento do capital de giro. O capital de giro, para quem não sabe, é um investimento invisível. Ele é um investimento que ele é contraintuitivo, então as pessoas não se planejam para ele. Não é? Ou seja, você vai abrir um negócio, é fácil imaginar o investimento nas instalações, investimento em equipamentos, em maquinário, que seja, não é? Mas, às vezes, é menos intuitivo imaginar o investimento que você vai ter em contas a receber, o investimento que você vai ter em estoque, esse prazo, né, entre, né, a compra, o pagamento e o recebimento, que é o capital de giro, é grande parte dos problemas. Eu tive uma aluna que abriu um bar, e ela um dia veio falar comigo, e ela falou, Davi, mas o bar está um sucesso, eu toco com a minha família, cada vez mais vai gente, eu estou aumentando as vendas, o estoque está, né, cheio de cerveja, geladinha, eu não vejo dinheiro, será que tem alguém me roubando? Eu falei, olha, provavelmente, acho que você já me deu a resposta, né? Duas coisas. Primeiro, você vê o estoque aumentando, está lá teu dinheiro. Segundo, crescimento. Crescer consome capital de giro. Poxa, quando eu vendo mais, eu tenho menos dinheiro? É uma conta contraintuitiva. Então,
Ao fazer o plano de negócios, a hora que você vai planejar isso, você planeja essa curva de crescimento, o plano de negócio vai te mostrar, né? A simulação financeira vai te mostrar. Então, esse tipo de contratempo, né? E muitas vezes o juro que você paga pelo fato de você não planejar o capital de giro, ele consome grande parte do seu lucro. É verdade. Ainda mais no Brasil, em que os juros são altíssimos, né? Davi, a economia a gente sabe que ela é de ciclos altos e baixos, né? Nós estamos num momento de baixa. O plano de negócio, nesse momento, ele é diferente de qualquer outro momento? Ou quando você planeja, quando você faz o plano de negócio, você já tem que prever altos e baixos na economia? Sem dúvida. No fundo, existe uma regra mágica, que é a seguinte: quando você tem a perspectiva de crescer, você pensa em transformar custo variável em custo fixo. Quando a perspectiva é de queda, você tem que transformar custo fixo em custo variável. Nesse sentido, se a perspectiva é de uma oscilação, a gente tem que tomar muito, o empreendedor tem que tomar muito cuidado ao fazer investimentos para aumentar o custo fixo. Então, existe uma das ferramentas que é muito usada, que é o ponto de equilíbrio, que é o cálculo da quantidade mínima que eu preciso vender para poder pagar as contas. Essa é uma forma de olhar o ponto de equilíbrio. A outra forma é você olhar o ponto de equilíbrio como uma medida de risco. Quer dizer, o quão longe eu estou do meu ponto de equilíbrio. Então, nesse sentido, em momentos de muita volatilidade, a recomendação é: planeje ter um nível de custo fixo menor do que você planejaria se você tivesse uma perspectiva de crescimento mais rápida. Davi, você pode dar algum exemplo de passar de custo fixo para variável? Ou alguns exemplos? Por exemplo, aí varia muito com o setor, mas, eventualmente, você pode internalizar algumas atividades que você poderia ter com fornecedores. Então, seja de preparação de matéria-prima ou mão de obra para determinadas atividades como logística, como segurança, não é? Quer dizer, existem muitas atividades que você sempre planeja se você faz dentro de casa ou se você deixa com terceiros, não é? Se a perspectiva é uma perspectiva de volatilidade, normalmente, isso é uma regra, né? Pode ser que existam exemplos em que a resposta seja diferente, mas, de uma forma geral, nesse tipo de serviço você deve deixar com terceiros enquanto você ainda tiver dúvida se teu negócio vai crescer ou não. E a mesma coisa quando você tem um prédio próprio ou passar para uma locação, né? Você vai investir no prédio próprio um dinheiro importante ou não, né? Mas, em regras gerais, o plano de negócio deve prever os altos e baixos e, se possível, trabalhar sempre com a perspectiva de menor gasto possível em qualquer circunstância, né, Davi? Exato, e uma distância confortável do ponto de equilíbrio. Acho que essa é uma boa dica. Você poderia comentar os pontos fortes e fracos quando a empresa prepara o seu plano de negócio? Bom, os pontos fortes são, basicamente, você preparar o empreendedor em termos, né, de conhecer melhor o negócio, conhecer a gestão, você estruturar melhor a empresa, você planejar a curva de crescimento, ok? E ter aí uma fonte de comparação durante o tempo. Quer dizer, à medida em que você vai operando, você compara com o que você havia planejado para poder identificar potenciais desvios. Esse é o principal ponto forte. O ponto fraco é o risco do empreendedor ficar muito atrelado e considerar aquele documento que foi gerado logo no início como uma coisa religiosa. Quer dizer, eu não posso mexer, eu tenho que cumprir aquilo e não posso desviar do plano, não é? A gente tem que lembrar que o plano é uma referência, mas ele não necessariamente tem que mandar no dia a dia e mandar nas decisões estratégicas. Surgirem novas oportunidades, e oportunidades que forem diferentes do que foi planejado, cabe ao empreendedor avaliar se as oportunidades valem a pena o risco ou não e, eventualmente, se for o caso, você fazer mudanças radicais. Tem uma pergunta do Prado. As empresas estão focando mais no resultado imediato do que no longo prazo? Isso normalmente acontece em momentos de crise, né? Então, em momentos de crise, é normal, principalmente quem está apertado em caixa, focar muito no dia a dia e acabar deixando a questão do longo prazo mais para depois.
Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você deixar para pensar a estratégia, pensar a longo prazo, a hora que sobrar um tempinho, você não vai pensar nunca vai sobrar um tempinho. Não é? Então, em momentos de crise, isso normalmente é mais forte. Nesse sentido, a recomendação é: defina momentos para você pensar mais no longo prazo, reserve isso na sua agenda, na agenda dos seus gestores e tente cumprir esse calendário. Davi, nós estamos chegando ao fim do programa. Você teria alguma sugestão ou recomendação para aqueles que estão pensando em fazer o plano de negócio? Bem, a recomendação é pesquise bastante. Hoje a internet está com muita informação, tenha a capacidade de discernir, né, o que é informação confiável do que não é. Tente se instrumentalizar. Existem muitos cursos online e gratuitos em planos de negócio. Tem algumas recomendações. Existe uma organização chamada Endeavor, que tem cursos gratuitos. A própria Fundação Getúlio Vargas tem cursos gratuitos. Existe uma plataforma mundial em inglês chamada Coursera.org, também com cursos gratuitos. Ou seja, se prepare, planeje essa mudança, ok? E principalmente converse com as pessoas. Né? Converse com quem já tem essa experiência, você consegue encurtar bastante caminho, fazer bastante atalho na hora que você conversa com pessoas, principalmente sobre o que não deu certo, sobre o que eles fariam errado. A ANEFAC agradece ao Davi Calaz, fez comentários muito importantes para aqueles que estão pensando em abrir um negócio. A ANEFAC tem uma série de eventos, consulte o nosso site www.anefac.com.br. Internautas, um grande abraço.